bênção do Senhor. Queridos, hoje nós, com a bênção do Pai, estaremos concluindo mais uma série. Nós já estamos indo para o segundo ano só de série, às quintas-feiras, né? E Deus tem nos dado graça, quando a gente ora ao Senhor e fala: Senhor, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Quando a gente lança assim, a gente ainda tem um pouquinho de dúvida, sabe? Por quê? Porque ainda mais esse mês, né? Que foram todos os cultos nessa série, não foi só de quinta. A gente fica com um pouquinho de dúvida, mas quando vai chegando o próximo, aí o primeiro louvor, no primeiro culto, você já sente aquela paz. O Espírito Santo traz aquela paz ao nosso coração, e nós somos então convictos daquilo que Deus nos deu. Esta série tem abençoado muito a minha vida, muito mesmo, e eu sei que tem abençoado também a sua vida. Quando Deus me deu esse nome, atmosfera, céu na terra, ou o céu se manifestando na terra, foi justamente pensando em promover um esclarecimento do que é a atmosfera do céu, do que é o reino dos céus, o que acontece quando ele se manifesta na terra, o que acontece quando ele está atuando na terra. E eu quero concluir hoje esclarecendo de forma muito simples e objetiva, e eu peço que você preste muita atenção, mas nem por isso deixe de dar glória a Deus. Eu quero esclarecer do que se trata de fato a atmosfera do céu, para que você não pense, como muita gente, que a atmosfera é um lugar em que você vai. Que a atmosfera, quando falamos de atmosfera, é um lugar onde você busca. Tem gente que, ouvindo as outras pregações, pode até pensar: olha, eu vou lá porque lá tem uma atmosfera. Tem gente que fala: eu vou a um clube porque lá a atmosfera é familiar. O outro fala: eu vou a um salão de baile porque a atmosfera lá ela é romântica. O pessoal da terceira idade, da quarta idade, ou da melhor idade, que ainda não serve a Jesus, eles falam: eu vou lá no baile da saudade, porque a atmosfera é saudosista. Não é? Aqui no Parque das Nações tinha um salão de baile ali que chamava Ferro Velho. Eu fico imaginando qual é a atmosfera que essa pessoa estaria buscando ali no Ferro Velho, não é? Então, gente, a atmosfera, para que você entenda bem qual é o cerne dessa série de pregações, ela não é um lugar onde se busca um culto, um evento, um momento específico. Não, Paulo esclarece de forma muito, muito poderosa o que é a atmosfera. De forma humana, terrena, falando de coisas naturais, a atmosfera, o que é? É uma concentração de gases entre os planetas, e essa atmosfera, ela causa, né, ocasiona o controle da temperatura, ela que determina a quantidade das chuvas, das secas. A atmosfera controla também a velocidade e a força dos ventos. A atmosfera, ela é aquilo que causa proteção ao ser humano contra os raios solares. Então isso, no âmbito natural, é a atmosfera. Agora, e no âmbito espiritual? Ou seja, essa atmosfera que nós estamos falando, que é do cosmos, ok? Do universo, de forma figurada, trazendo para a Bíblia Sagrada, é o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, versículo 17. Eu peço que vocês leiam comigo. Eu quero pregar de forma
bem tranquila, quero ver se eu consigo, para vocês entenderem bem. Diz assim, olha, porque o reino de Deus não é comida nem, mas é justiça, paz, amém? O reino de Deus não é bebida, não é comida e nem bebida, mas o quê? Então, o que é a atmosfera do céu? É justamente o reino. É o reino de Deus. O reino de Deus, ele é a atmosfera. Então, o reino de Deus não é um lugar para ser acessado. Não é um lugar para ser buscado. Não é um lugar para ser encontrado. Não. Paulo corrige essa visão aqui nesse versículo. Quando ele diz, sabe, ele não diz onde o reino está, mas ele diz o que o reino é. Ele não diz onde está a atmosfera, ele diz o que é a atmosfera do céu. E a atmosfera do céu nada mais é do que o reino de Deus. Amém? O reino de Deus. Quando falamos sobre essa questão da atmosfera, sabe, a atmosfera do céu não é um ambiente em que nós entramos, não. A atmosfera do céu é uma realidade que nós carregamos. A atmosfera do céu não é um ambiente, não é um ambiente para se entrar. A atmosfera do céu, ou o reino do céu, ele é um ambiente que nós precisamos carregar. Jesus não disse aos discípulos, o reino de Deus está dentro de vocês? Quando entregamos a vida a Cristo, quando Ele nos chama, e a gente atende ao seu chamado, a partir deste momento, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. O Espírito de Deus é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando Ele passa a habitar em nós, nós passamos a ser habitados pelo reino. Então nós não temos mais a necessidade de buscar a atmosfera, porque nós já estamos sendo habitados pela atmosfera. Bata no peito e fala assim, a atmosfera do céu habita em mim. Isso. Às vezes nós entendemos errado e começamos uma procura. Vou procurar, vou correr atrás de um ambiente diferente, de um culto onde a atmosfera é mais espiritual. Não. O problema não é a falta de atmosfera do reino de Deus ao nosso redor. Não. O problema, às vezes, é a ausência dele dentro de nós. Quando nós começamos pela busca desenfreada de eu tenho que ir lá. Eu fiquei sabendo, eu tenho que ir. Me disseram, eu tenho que ir. Não é aquele desejo de conhecer para cultuar, no caso de igreja, mas é aquela busca desenfreada, não, mas eu tenho que ir. Aí vai, aí vê que não é tudo aquilo. Aí vai num outro lugar, eu tenho que ir. Se alegrou, mas eu estou como visitante, eu não estou vendo problema, eu só estou vendo as qualidades. Aí vem aqui, aí vê o louvor, vê a pregação, vê tudo. E também não vê os defeitos, por quê? Porque a pessoa está visitando. Então, quando começa isso a acontecer conosco, não é com você, é conosco. Quando isso começa a acontecer, essa busca por querer conhecer, experimentar outros sabores de igreja, outros métodos de igreja, sabe? Não é porque está faltando a atmosfera, o reino ao nosso redor, é porque está faltando dentro de nós. Porque quando o reino de Deus está pleno dentro de nós, nós não sentimos falta de nada. De nada. Não é isso? O Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta. Pronto. Tá? Davi está dizendo o quê? O Senhor é meu pastor. Se Ele é o meu pastor, não me falta mais nada. Não é nada me faltará. Não, o texto original fala, se o Senhor é meu pastor, de nada mais eu preciso, porque só Ele sendo meu pastor já é o suficiente. Então o texto original diz, o Senhor é meu pastor,
Ele me é suficiente. Isso é estar cheio da atmosfera. Isso é estar cheio do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? A atmosfera do céu. Num contexto bíblico, está aqui. O reino de Deus, duas coisas que não é comida nem bebida. Festa, alegria temporal, momentânea. Sabe? Aquele êxtase maravilhoso. Quando termina de falar, vos declaro marido e mulher, e vai para a festa. É quando faz a conferência na igreja. Terminou a conferência, aquela mesa. Não, isso não é o reino. Isso pode até fazer parte do dia a dia de uma igreja, de uma família, mas isso não é o reino. O reino de Deus, eu quero ler na versão, nova versão transformadora, que diz assim, olha, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Então o reino de Deus, ele não diz respeito ao que nós comemos ou bebemos. Não. O reino de Deus, ele é caracterizado por essas 4 palavras: justiça, paz e alegria. Onde? No Espírito Santo. Perceba que não está dizendo no Espírito, ok? Com E minúsculo. Mas está dizendo Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós. Então, o que é a atmosfera que nós pregamos aqui durante todo esse mês? Em primeiro lugar, segundo o apóstolo Paulo, a atmosfera é justiça. Diga assim, justiça. Alinhamento que abre o céu. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou a atmosfera do céu, é justiça. É o alinhamento que abre o céu. O próprio Jesus deixou verbalizado em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque quando falamos de justiça aqui, a nossa mente terrena, ela já logo pensa em justiça humana, associado com atos, com moralidade. Mas justiça aqui não é moralidade humana. Justiça aqui é estar alinhado com Deus. É estar alinhado com Deus. É estar ajustado ao reino. É estar vivendo conforme os valores do céu. Glória a Deus. Justiça aqui, tá? Está falando de alinhamento e não de desalinhamento. Porque quando algo está desalinhado na nossa vida aqui na terra, nós temos o costume de falar para alguém que está meio assustado, sabe? Se você cumprimenta a pessoa não te viu, ela toma aquele susto e vira. O que é que você fala? Está devendo? Não é assim? Se você tomar um susto quando eu te cumprimentar, eu já vou logo brincar. Ué, está devendo alguma coisa? Está com medo? Não é? Vai passar numa blitz policial com a carta vencida, pronto. Ali, querendo ou não, você vai suar frio. Tá? Aí você pegou o carro emprestado, porque o seu quebrou no dia anterior. Sua carta está vencida e você esqueceu de avisar, porque você esqueceu de renovar a carta. Mas tem a polícia lá na frente. Alguns tentam entrar logo à direita, outros, motoqueiro, às vezes, motociclista às vezes tenta voltar. Por quê? Porque está devendo, porque está em desalinhamento com as leis da terra. O crente, quando ele está em desalinhamento com as leis celestiais, ele não está andando em justiça, no que diz respeito à justiça do reino. Porque quando você está dentro, cumprindo, alinhado com a justiça do reino, você sabe que qualquer coisa que venha te acontecer, Deus se responsabiliza pela tua vida.
Qualquer pessoa que levantar uma calúnia contra a tua vida, você não precisa ir às redes sociais, não precisa ir lá brigar, não precisa tirar satisfação, não precisa se justificar, não precisa. Por quê? Porque o Senhor diz que minha é a vingança e minha é a justiça. Aleluia. Então Deus é quem vai te justificar, porque você está em alinhamento de justiça com a atmosfera, com o reino dos céus. E não tem coisa melhor do que isso. Você está em alinhamento, glória a Deus, tá? Porque quando há alinhamento, quando nós estamos andando em justiça, que é o alinhamento que abre o céu, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Em Mateus 3,16, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele terminou de ser batizado, ele termina de ser batizado, sai das águas, o céu se abre, diga assim, o céu se abre, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, diga assim, o céu se abre, o Espírito Santo desce, e depois sabe o que aconteceu? Uma voz do céu falou, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Diga assim, quando estamos alinhados com a justiça, como Jesus estava, o céu se abre, o Espírito Santo desce, e Deus fala conosco. Glória a Deus. Então, estar alinhado com a justiça, com a atmosfera do céu, é ter acesso, sabe? É ver o céu se abrir. Porque ali Jesus não precisou gritar, Pai, o Senhor está aí. Ele não precisou dizer para todo mundo, eu sou o Filho de Deus. Não, porque quando estamos alinhados com o céu, alinhados com o reino de Deus, tá? O céu não responde a esforço, o céu responde a alinhamento. Quando eu estou em alinhamento com Deus, quando você está em alinhamento com Deus, você não precisa gritar desesperado. Basta uma oração de 30 segundos, tipo aquela, ó Deus de Israel, para que saibam que só o Senhor é Deus em todo Israel. Derrama fogo sobre esse holocausto e consome o holocausto. Acabou. A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a seguir. Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água. E os profetas de Baal foram envergonhados. Quando a gente está desalinhado, a gente corre o risco de ir para a barriga do peixe. Dentro da barriga do peixe. Quando voltamos a estar alinhado, é somente uma oração rapidinha. Pai, das profundezas a ti clamo, Senhor, me socorre e me tira daqui. Pronto. Deus causa um enjoo na baleia, a baleia vomita Jonas de volta. Diga assim, estar em alinhamento com o céu é bom. E mantém o céu aberto. E me livra de problemas. Você está comigo? Aleluia. Então, gente, isso são pequenos ajustes que precisamos fazer para que possamos estar alinhados com a atmosfera, com o reino do céu. Sabe por quê? Porque ajustes liberam, sabe, essa atmosfera. Ajustes na nossa vida liberam tudo que o reino tem para nós. Lá no céu, tem doença? Não, então Jesus tem cura para nós, se estivermos alinhados. Irmão, tem pessoas que acham que é pecado o crente ter dinheiro. Vocês sabem que eu não sou pregador de prosperidade, de teologia da prosperidade. Não, eu não sou pregador e sou contra. A teologia da prosperidade é um câncer. Amém? A teologia da prosperidade é um câncer. Que ensina que se você não tem dinheiro para ofertar hoje é porque você está em pecado. Associa a sua vida espiritual a material e vice-versa. Mas eu acredito piamente na prosperidade bíblica. Porque tem gente que tem ódio de quem é rico. Eu não sei se é ódio ou inveja. Diga assim, eu não sei se é ódio ou inveja. Tá? Quem aqui gostaria de ser rico? Não é pecado. Tem vergonha de levantar a mão, religioso?
Tem religioso que tem vergonha de levantar. Eu queria não, eu quero. Manda Jesus, o que ele não quer, eu quero. Mas depois não vem pedir também. Tem vergonha de falar, irmão, quer ser rico sim. Amém? Eu quero ser rico e próspero. Porque o homem mais rico que já existiu, se eu não me engano, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o segundo era Rockefeller. Ele era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Então eu não quero ser só rico, eu quero ser rico e próspero. Eu quero ter riqueza e continuar generoso, abençoador, simples, humilde. Eu quero. Eu oro, Senhor, me enriquece. Porque se o Senhor me enriquecer, o Senhor sabe o que eu vou fazer com pessoas. Eu oro todo dia. Se você não ora, começa a orar. Porque de repente você está na fila mais na frente de mim, na minha frente, não é? E quando você conseguir essa bênção, você se lembra, né, do povo de Deus nesse lugar. Tem gente que parece que tem raiva de quem é rico. Irmão, a Bíblia diz que o meu Deus, ele tem uma cidade lá que pertence à igreja. Olha a pobreza do Deus que a gente serve. Diz que as ruas são de ouro. Deus é pobre? Deus gosta de pobreza? Não. Tá? Irmão, muros de pedras preciosas. Uma árvore que a folha dela é saúde para as nações. Então no céu não tem pobreza, não tem miséria, não tem doença, não tem tristeza, não tem angústia, não tem lágrima, não tem dor, não tem morte. Irmão, pelo amor de Deus, se nós estivermos alinhados com o céu, nós vamos viver essa vida aqui na terra ainda. A vida em abundância já começou para a tua vida, não espera morrer não, meu irmão, pelo amor de Deus. A vida em abundância já te alcançou, então agora aproveita no nome poderoso de Jesus. Aleluia, toma posse das bênçãos que Deus já te deu. Para isso é só estar em alinhamento com o céu, porque se você estiver em obediência, a obediência muda ambientes, glórias a Deus, e você vai perceber, aleluia, que onde há justiça, o céu encontra espaço para operar milagres. Aleluia. Então, em primeiro lugar, o que é a atmosfera do céu? É o reino, tá? E ele é composto de quê? Em primeiro lugar, justiça. Justiça, glória a Deus. É composto de justiça. Em segundo lugar, paz. Deixa lá pra gente, só quando eu estiver lendo o texto. Depois volta aqui, tá? Que tá bonito esse banner aí. Paz, diga assim, paz. Atmosfera que sustenta em meio ao caos. Isso, você está acordado, glória a Deus. Glória a Deus, vocês estão de parabéns. Dá um aplauso para você mesmo aí. Glória a Deus. Aleluia. De manhã o povo, quando eu começo a pregar aqui, já é mais de 10h30, tem um povo que ainda está dormindo. Aí eu tenho que soltar umas rajadas de glória aqui. Acorda uma meia dúzia aí que começa a dar um glória e vai despertando os outros que estão do lado. É igual madeira seca. Já viu madeira seca na fogueira? Você joga madeira seca na fogueira, ela não pega fogo, ela começa pau, 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 pau. Começa a estourar, tá? É o fogo arrancando a água, mas depois ela pega fogo. Faz uma fumaceira terrível, mas pega fogo, tá? Se tiver galho verde aqui não tem problema, pode pipocar à vontade. Amém, mas que seja um pipoco de glória a Deus, de aleluia. Amém, glória a Jesus. Então, em segundo lugar, Paulo diz que além de justiça é paz. E paz é a atmosfera que sustenta em meio ao caos. E paz não é ausência de problema. É a paz que Jesus nos dá. Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Tá certo? E nesse mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo. O venci o mundo é por conta de cada um, tá? Ou seja, eu venci o mundo e vós também vão vencer é por conta de cada um. Amém? Então Jesus nos deu a paz. E essa paz é a paz que opera no reino. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz. Essa paz não é, sabe,
ausência de problema, essa paz é Deus em meio ao problema. Essa paz é o que Samuel fala: com Deus eu atravesso um exército e ainda assalto uma muralha. Glória a Deus. Se estivermos com Cristo, alinhados com o céu, essa paz, irmão, ela não vai nos encontrar, não, ela vai explodir de dentro de nós. Ela vai se manifestar de dentro de nós. Mateus capítulo 4, Marcos 4, quando diz que Jesus manda os discípulos irem lá para o mar da Galileia, coloca eles no barco e fala: atravessa para o outro lado. Olha, quando Jesus fala atravessa para o outro lado, é simples assim, não tem que se preocupar, tá? Jesus falou assim: subam, tá? E já vão para o outro lado. Acabou. Aquilo ali já era começo, meio e fim. Porque ele não disse subam e morram no meio, ele disse subam e cheguem já do outro lado. A palavra de Deus é o suficiente para promover paz e segurança ao nosso coração. E o texto diz então que eles estão com medo, né? Lá em Marcos 4,39, eles estão com medo. E a Bíblia diz que Jesus está na polpa do barco. Olha, se eles estivessem alinhados, eles estavam ao lado de Jesus. Mas eles estavam desalinhados com a atmosfera, com o reino. Porque Jesus vai logo para a polpa do barco. Na polpa do barco ficava quem tinha o controle da embarcação. Eles não entenderam, não fizeram uma leitura do que Jesus estava falando para eles. Jesus sentou na polpa do barco, já querendo dizer: fiquem tranquilos, quem está na liderança aqui sou eu. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: fique tranquilo, sua embarcação não vai tombar e nem afundar. Diga: perceba Jesus na polpa do teu barco. Então dá glória a Deus e descansa. Aleluia, glória a Deus. Então, quando eles acordam Jesus, o texto diz que Jesus estava descansando e eles foram incomodar. Quando Jesus se coloca de pé, ele não apenas acalma o vento, não, ele estabelece uma atmosfera. Quando ele se coloca de pé e fala: ei, para de soprar vento, ô mar, se aquieta aí. Ele não apenas deu uma ordem para aquilo, não, ele trouxe a calmaria, a paz do reino ali, para aquele lugar. Aleluia! Glória a Deus, é isso que está faltando para muitas pessoas que estão aqui. É entender que está faltando só um alinhamento com o céu. Porque se estiver alinhado com o céu, o barco pode estar quase virando, mas você vai se colocar de pé em meio à tempestade e dizer: céu, estou alinhado contigo, então manifesta a paz neste lugar. Oh, glória! Glória a Deus. Antes de acalmar o lado de fora, antes de fazer cessar a tempestade fora, aleluia, já havia paz, não no dentro do barco, mas a paz já estava dentro de Jesus. Aleluia. Não adianta querer resolver problema de uma família, de alguém, sem antes que essa paz exista dentro de nós. Jesus é o príncipe da paz. Quando ele está no barco e ele levanta, antes dele falar, irmão, eu creio que o vento, isso é figurado, tá? Eu creio que o vento e as águas que estavam agitadas já tremeram, só de ver Jesus se levantar. Glória a Deus. Para quem não sabe, Jesus estava mandando os discípulos para o outro lado. Do outro lado, eles estavam indo na região de Gadara, aonde o gadareno está lá, dentro de um cemitério. Ninguém consegue prender. Coloca a corrente no braço dele, ele quebra. Se corta com pedra, range os dentes, dorme no cemitério, fica nu. Então, no meio do caminho, aquela tempestade, irmão, tenta impedir Jesus de chegar lá, porque Jesus tinha uma obra lá.
E você às vezes pensa que a tempestade que se levanta na tua casa, no teu trabalho, é simplesmente porque tinha que acontecer a coisa do destino. Irmão, nada disso. Nada disso, é porque Satanás sabe que daqui a pouco, daqui 30 minutos, 1 hora, 2 horas, no outro dia, Deus vai te usar para realizar algo grande na vida de alguém. Mas se você estiver alinhado com o céu, glória a Deus, você vai perceber que a fé que está dentro de você é o suficiente para acalmar o caos. Glória a Deus. Então, gente, o que precisamos entender é isso, que não se vence o caos tentando controlar o lado de fora. Não, você não pode vencer um problema tentando controlar o que está fora, tá? Mas carregando aquilo que está dentro de você. Se você primeiro, é como pregar, gente, é como pregar. Se eu estou preparando a mensagem, o esboço, dentro daquilo que Deus me deu, e eu estou lá, ó, vejo uma coisa, vejo outra e comparo aqui, busca texto, pega informação, vê o que um fala, vê o que o outro fala. Se aquilo que eu estou pregando, em algum momento, não tocar no meu espírito, eu vou falar aqui 1 hora e vocês vão ter ódio de mim e querer ir embora. É a mesma coisa. Como eu vou querer resolver um problema de alguém, promover paz na casa, na família de alguém, sem que primeiro essa paz não esteja fluindo dentro de mim? Então, primeiro, essa paz que é um artigo de luxo do reino, aleluia, ela primeiro tem que estar fluindo dentro de nós. Glória a Deus. Tão bom isso, gente. Você conversar, dar a mão, ficar 5 minutos conversando com uma pessoa que exala paz, é bom demais. Você chega às vezes atribulado, virado, né? Virado na leoa parida. Sabe uma leoa parida? 100 metros, se você chegar perto, ela vai te procurar. Se você jogar dentro da água, ela vai, porque ela vai achar que você quer pegar os filhotes. Uma ursa parida, um urso que está dormindo, hibernado, irmão, você não escapa nunca. Tem jeito de fugir. Então a gente às vezes está assim, irado, bico desse tamanho. Aí chega alguém perto de você, irmão, com mais problemas que você. Às vezes perdeu um ente querido, às vezes passando privações em casa. Mas você conversa 5 minutos com aquela pessoa, você vai para casa curado. Porque não tentou resolver o problema externo, não. A paz que estava dentro dessa pessoa acalmou a tempestade que estava dentro do nosso coração. Acalma o meu coração. Ajuda aí, pelo amor de Deus. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço a aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço Oh, esse glória! mundo, se for em tua presença. Acalma o meu coração. Oh, obrigado, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado assim: quem carrega a paz governa ambientes. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito. Mas existem pessoas que estão aqui, ou que estão me ouvindo, ou que assistirão essa pregação, que perderam oportunidades por não estarem alinhados com o céu. Porque faltou paz para você dar uma resposta alinhada com o céu. Faltou paz para você entender que aquele emprego ia mudar a sua vida. Faltou paz. Faltou paz
para você dizer, não, isso não é para mim, e ganhar o maior prêmio da sua vida. E às vezes você aceitar algo que você hoje até se envolve, ganha dinheiro, tá bem, mas rouba o teu tempo, sabe, rouba a tua alegria, rouba, te estressa. Sabe por quê? Porque faltou paz. Mas você hoje tem a oportunidade de respirar fundo, aleluia, de ir para o jardim. Jardim significa lugar secreto. O que significa jardim? Aleluia. De ir para o lugar secreto. Pastor, onde é o lugar secreto? Se você não sabe, nem eu. O meu lugar secreto é na ponta de um sofá na sala da minha casa. O seu lugar secreto, aleluia, eu não sei, é você que tem que saber. Então é você não esquecer do que você está ouvindo aqui agora, ir para o lugar secreto e falar, Pai, faltou paz aquele dia para mim, mas o Senhor é um Deus de segunda chance. Elabaracá, nosso rebaragá, aleluia, oh, aleluia. E fala, Pai, o Senhor é um Deus de segunda chance, Pai. Me dá novamente essa oportunidade, Senhor. E na hora de decidir, Pai, entra comigo, assina comigo, diga não comigo, diga sim comigo, mas me faça saber, Pai, aleluia, que eu estou dominado, repleto, cheio da Tua paz. Porque eu quero não perder o ambiente, mas eu quero entrar com a Tua paz fluindo dentro de mim, para eu dominar aquele ambiente com a Tua presença. Oh, aleluia! Tuganjo, rabagá, turabá, turabacá. Aleluia! Oh, glória! Quando você muda, a sua casa muda. Quando você muda, a sua atitude causa mudança nas pessoas. Quando você muda, o seu trabalho muda. Aleluia. Glória a Deus. Isso é a paz que o reino te dá. Tá? Liderança começa no nosso interior. Liderança começa no nosso interior. Eu não estou falando de liderar uma igreja, um departamento, não. Eu estou falando de liderar, às vezes, a própria vida. Porque a maior dificuldade de um líder é liderar a si mesmo. Quando um líder aprende a liderar a si mesmo, pronto, metade do caminho já foi andado. A maior dificuldade é o ser humano liderar a si mesmo. É ele saber que ele fala demais. É ele saber que ele é muito, sabe, muito iracundo, muito colérico, muito sanguíneo, muito fleumático, muito melancólico. É saber que ele é dominador, que ele quer ter razão em tudo. É saber, sabe, que ele não sabe falar, não sabe responder, não sabe tomar atitude. Em vez dele agir, ele reage. Quando a gente aprende isso, metade do problema já está resolvido. Glória a Deus. A gente tem mania de colocar a culpa dos nossos erros nas pessoas. Sempre houve um porquê. Ah, é porque fizeram, é porque disseram. Não, é porque faltou capacidade, faltou paz em nós. Quando a gente reconhece essas minúcias, metade do problema já está solucionado. E a paz de Cristo começa a ocupar um espaço maior em nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou pregando aqui sobre um controle emocional. Não, nada disso. Não. Eu estou pregando aí, não é autoajuda não, eu estou pregando a palavra de Deus, é ajuda do alto, não é autoajuda. Glória a Deus. Então liderança começa, é no nosso interior. Glória a Deus. Diga assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Glória a Deus. Alegria. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para esse crente aí, vê se esse crente tem alegria. Dá uma olhadinha, irmão. Não é possível que você olhar para ele não vai rir. Não é possível que você vai olhar para essa pessoa do seu lado e ele não vai esboçar uma reação. Se ele não esboçar a reação, cutuca, que de repente partiu para a eternidade e você nem percebeu ainda. Dá uma cutucadinha do lado, de repente ele nem está vivo mais. Alegria.
Alegria é o céu contagiando o nosso interior. Glória a Deus, alegria, glória a Deus. E alegria, irmão, não é emoção, alegria é energia espiritual. Paulo e Silas, capítulo 16 de Atos, versículos 25 e 26. Primeiro fala que eles foram presos lá no cárcere interior, lá dentro, terceiro andar da prisão que existia em Filipos. Sabe o que acontecia lá? Era o esgoto de toda a cidade. Aí pegaram 2 troncos de árvore, colocaram uma dobradiça na ponta dos 2 troncos. Um está no chão, o outro eles levantam aqui o tronco. Quando eles encontram um tronco no outro, que fica assim, eles fazem 2 buracos, um aqui e outro aqui. Eles levantam o tronco, então fica metade de um buraco aqui e metade no de cima. Ele coloca a perna de Paulo e Silas, a canela, dentro daqueles 2 buracos e fecham a madeira. Então Paulo e Silas, eles ficavam o tempo todo que estavam presos, assim, olha, porque a madeira estava aqui. Não dá para levantar e nem voltar. Não dá. Quando você ora 1 hora de joelho, quando você levanta, a perna não treme? Aqueles que oram 1 hora, tem gente que às vezes nem responde, porque nunca experimentou. Mas hoje você está convidado a orar 1 horinha de joelho. Você vai ver quando você vai levantar, às vezes até dorme a perna. A perna dorme, mas o espírito está vivo. Fica tranquilo. Então eles estavam ali. O cheiro, bicho, inseto, animal peçonhento, tudo ali passando nos pés deles. O esgoto da cidade ali. Mas no versículo 25, gente, é o 25? Que ele começou a orar? Olha aí, gente. Por volta das 8 da manhã, é isso? Não. Por volta das 10. No horário do Peniel, é isso? Não. Que hora? Meu Deus, irmão. Por volta da meia-noite. E meia-noite para muita gente é símbolo de luta, tribulação, né? Mas também pode simbolizar o momento da virada para a nossa vida. A juventude tem aqui o virada, começa às 11 e termina 2, 3, 1h30. Mas eles entram num dia e passam para o outro, porque é o momento da virada. Então, perto da meia-noite, presos, mau cheiro, lugar insalubre, abandonados, presos de alta periculosidade, guardas na porta. Ninguém saía dali 1 minuto, trocava o guarda ali, de 8 em 8 horas. Longe do convívio e de todos que estavam na cidade. Lá em cima na cidade ninguém sabia o que eles estavam passando lá embaixo. Na cidade não, mas no céu sabia. E o texto vai dizer que enquanto um orava, o outro esbanjava alegria. O outro cantava, aleluia. O outro cantava. Eu não sei a música que eles cantavam. Tem alguma que vocês têm ideia que ele podia estar cantando? Tipo algo novo? Eu quero viver algo novo. Já pensou? Paulo e Silas cantando isso? Esbanjando alegria. Porque alegria, irmão, é justamente isso. Não é emoção, é energia espiritual. Glória a Deus, aleluia. E quando nós estamos alegres, a gente só pensa em algo novo mesmo para a nossa vida. Porque mesmo que está bom, a gente tem que melhorar. Se está ruim, vai melhorar. Se está bom, vai ficar melhor ainda. Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Silas está cantando, ó. E Paulo está orando. Faz meu coração arder de novo. Agora Paulo vai cantar e Silas vai orar. Fazendo todo pelo desaparecer. Glória a Deus. Trazendo sobre mim um novo Ó. amanhecer. Eles queriam o quê, ó? Eu quero viver algo novo. Obrigado. Se tivesse ensaiado, não tinha ficado tão bom. Então, eles queriam viver algo novo. E só tem esperança de viver algo novo quem tem a alegria do céu superabundando dentro de si. Paulo e Silas não esperaram a porta se abrir para eles cantar. Não, Paulo e Silas começaram a cantar com as portas fechadas.
E as portas se abriram a partir do momento que eles começaram a cantar. O milagre, irmão, o milagre, olha só, você precisa entender que o milagre não começou no terremoto, o milagre começou na atmosfera celestial. A cidade não tremeu, ninguém ficou sabendo de nada, os presos ouviam eles cantar e orar. E quando o cárcere tremeu, as portas se abriram sozinho, porque a alegria do céu tem o poder de abrir cadeias, de quebrar enfermidades, de quebrar e expulsar demônios. Aleluia! Glória a Deus! Alegria espiritual é uma arma, gente. É uma arma que rompe cadeias que você não vê. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tá? O louvor. Gente, tem gente, às vezes a pessoa olha e fala assim: não, o pastor tem um quê assim diferente com o ministério de louvor da igreja. Parece que ele é especial. O louvor da igreja não é um departamento. A igreja precisa entender isso. Ministério de louvor não é um departamento da igreja. O ministério de louvor é um braço do púlpito, porque é onde eu não consigo, a voz deles vai. Aleluia. Às vezes a minha pregação, eu cometo atos falhos na pregação, eu às vezes falo alguma coisa errada, meu português não é o melhor, eu não sou polido, e eu não tenho filtro, não, quando eu erro, eu sempre falo, eu erro, aqui mesmo eu já peço desculpa, quem quiser aceitar, pedir a me aceitar minha desculpa, o meu pedido de perdão, eu peço perdão com facilidade, mas eu erro. Então às vezes, o louvor, ele sai mais endereçado, ele sai de uma maneira diferente, glória a Deus, porque eles têm graça e têm técnica. Então o louvor não é um departamento, o louvor é um braço da igreja que alcança onde a mão do pregador não alcança. O louvor, ele causa reposicionamento na vida das pessoas. Glória a Deus. O louvor na igreja, ele reposiciona o ambiente. Às vezes você não está entendendo onde eu quero chegar, mas quando eu falo alguma coisa aqui, alguém canta ali, é isso que o pastor estava querendo dizer, porque o louvor tem esse poder. Aleluia, é por isso que o louvor precisa ser condensado na palavra de Deus, tem que ser temperado com a palavra de Deus, tem que ser baseado na palavra de Deus, tem que ser endereçado para o céu, porque o louvor quando sobe, Deus derrama a graça, o louvor quando sobe, Deus derrama a cura, o louvor quando sobe, Deus batiza com o Espírito Santo, aleluia, o louvor quando sobe, tempera a pregação com o óleo do Espírito e pessoas são tratadas. Aleluia. Gente, a alegria sustenta a nossa fé. Sabia disso? Você sabia que a alegria sustenta a nossa fé? Tem gente que pensa que a nossa fé nos mantém alegres. Mas Neemias 8:10, escute. No capítulo 8 do livro de Neemias, Neemias pega o livro da lei, que estava perdido há anos. Foi achado o livro da lei. O povo está em Jerusalém, reconstruindo a cidade, os muros, o templo. E o povo está sofrendo, porque o que eles estão reconstruindo agora, aparentemente é tão simples, tão pobre. E alguns que tinham 90 anos, que viram o templo de Salomão, porque eles ficaram 70 anos em Jerusalém, agora voltaram, estão na sua cidade, ficaram 70 anos na Babilônia, viram aquele templo quando eles eram jovens, o templo de Salomão, pedras preciosas, riqueza, suntuosidade. Agora eles viram aquele templo ser destruído, depois de 70 anos eles estão reconstruindo, e eles olham o templo agora, e eles falam, Ageu, né? Fala assim, esse templo aqui não é nada comparado com aquele. Esse templo aqui é um barraco, comparado com o que Salomão construiu. Aí Deus usa o profeta Ageu e fala, não fiquem preocupados, coloca o teu coração na obra, sobe para o monte, busca madeira, edifica a casa do Senhor. Aí Deus ainda fala através do profeta Ageu, minha é a prata e meu é o ouro. Dizendo que para eles, não se preocupe com riqueza, eu não preciso de nada disso, eu já tenho demais, porque tudo é meu.
Ainda fala depois no capítulo 2, versículo 9 de Ageu: porque a glória desta casa será maior do que aquela primeira. Glória a Deus, a glória será maior. E o povo está reconstruindo, mas mesmo assim a palavra de alguém desanima. Mesmo que você está indo bem, mas a palavra de alguém dizendo que não vai dar certo desanima. Aí Esdras pega o livro. O povo de manhã, quando abriu o livro da lei, o povo estava tão sedento de ouvir a palavra de Deus, que no nascer do dia até o entardecer, o povo ficou de pé sem se mover, parecendo um só homem, só porque o livro da lei estava sendo lido novamente. E no livro, dizendo: vocês passaram isso por causa do pecado, da desobediência, porque foram para a idolatria, se misturaram com povos que não era para se misturar, por isso que vocês passaram. Sabe o que aconteceu? O povo começou a chorar. Ai, meu Deus, começou a chorar. No capítulo 8, versículo 10, Esdras fala assim: ei, para de chorar. Agora não é hora de chorar. Tinha que ter chorado lá. Agora não é hora de chorar, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então não é só a nossa fé que nos alegra, não. É a alegria que sustenta a nossa fé. A alegria do céu sustenta a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Quem mantém a alegria ativa vive o sobrenatural, porque o sobrenatural é o que sustenta a nossa alegria de pé. Aleluia. Paulo fala justiça, paz e alegria. Onde? Diga: no Espírito. No Espírito. Paulo deixa claro que tudo isso acontece porque o Espírito de Deus está em nós. Fica de pé, por favor. Paulo está dizendo que justiça, paz e alegria não é pelo nosso esforço, não, é produzido pelo Espírito. Diga assim: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E sabe como isso é gerado? Através do relacionamento. Relacionamento é estar pertinho do céu, estar pertinho de Jesus. Uma vida de comunhão, uma vida de oração. João 7,38 diz o quê? Que quando nós cremos, aleluia, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. É rios, viu? Não é um fio de água, são rios. Glória a Deus, de dentro para fora. De dentro para fora, diga assim: de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia. Porque o céu, gente, ele não desce como evento. Evento é uma vez por ano, tá? Evento, nós comemoramos o 15º aniversário da CCNV aqui, depois de 7 anos. Como CCNV, nós nunca comemoramos o aniversário. Isso é um evento. Mas o céu não desce como evento uma vez ou outra. O céu, ele flui como presença. Se a presença de Deus está aí, ela flui. Glória a Deus. Se a presença de Deus está aí, ela flui, tá? Eu convido você a não ficar em busca, sabe, de movimento. Não, em busca de atmosfera. Eu convido você a ser a habitação da atmosfera do céu. A se tornar a habitação, templo do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você entrou aqui hoje meio desgostoso da fé, às vezes até afastado da igreja, ou às vezes dentro da igreja e perdido dentro da igreja. Porque às vezes tem pessoa que está perdida dentro de casa. Essa pessoa não consegue se encontrar. Mas eu quero fazer um apelo para você hoje. Se você chegou aqui afastado do Evangelho, ou está perdido dentro da igreja, eu quero conhecer você e quero orar por você. Se você chegou aqui e não entregou a vida a Jesus ainda, hoje é dia de você passar a carregar a presença, a atmosfera de Deus dentro de você. Na apresentação, nenhum visitante levantou a mão, de repente você entrou depois.
Ou de repente você está enquadrado nesse grupo que eu estou falando. Às vezes está dentro de casa, mas perdido entre os cômodos da igreja. Aleluias. Jesus quer encontrar você. Glória a Deus. Jesus não quer que você procure um ambiente ou uma atmosfera. Não. Jesus quer que você passe a ser a habitação da atmosfera, da glória dele. Do lado de cá tem alguém afastado, ou que quer entregar a vida a Jesus, ou que se encontra de fato perdido dentro da igreja, ou aqui onde você congrega. Amém? Se tiver alguém, levante a mão, nós queremos orar. Glória a Deus, porque Deus vai liberar o poder da atmosfera do céu, do reino sobre você hoje. Tem alguém? Feche os olhos e vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto eles adoram, você pode pensar nisso, e a sua vida pode ser impactada pela glória do Senhor hoje aqui. Glória a Deus.